Você gosta de historinhas do Antigo Testamento que te prometa a bênção, que te prometa a porta aberta. O mar vai abrir, Moisés, porque o cajado está na tua mão. E você levanta a mão assim, ó: eu tenho o meu cajado, eu vou abrir esse mar. Ei, Elias, o fogo vai cair, você vai matar seus inimigos, Elias. Porque quem te viu na prova e não te ajudou, quando te vê na bênção, você vai se arrepender, porque você vai brilhar, eles vão se apagar. Eita, eu sou Elias. Ei, Davi, você vai derrubar esse gigante, viu, Davi? Ei, Davi, o gigante cai, e você diz: eu sou Davi, eu derrubo mesmo. Mas quando fala sobre as pregações de Jesus, quando abre o texto para falar o que Jesus disse, incomoda. É perigoso certas igrejas esvaziarem se mostrarmos as pregações de Jesus para elas. Não é cristocentrismo pregar milagres que Jesus operou. Jesus fez cego ver, sim. Jesus fez mudo falar, que legal, abre a boca e dê glória, porque ele faz mudo falar. Jesus fez morto ressuscitar, que legal, prega para os ímpios, que ele vai dar vida para os ímpios. Olha que coisa linda, toca pela fé na orla dele, que ele está aqui, e você vai ser curado. Isso é cristocentrismo limitado, isso é cristocentrismo interesseiro. Só prega os milagres que Jesus fez. Eu não sou sensacionista, eu sou pentecostal, mas deixa eu lhe dizer uma coisa à luz da Bíblia Sagrada: nem todos os milagres que Jesus fez se repetirão da mesma forma que ele fez. Mas pastor, Jesus disse que nós faríamos obras maiores. Ele não disse em essência, ele disse em quantidade ou alcance, porque a sua quantidade de tempo foi 33 anos aqui, e o alcance, ele trabalhou ali na Palestina. Não em essência, ninguém aqui faz nada maior ou melhor em essência do que Jesus fez. Agora, o alcance maior nós temos. Talvez esse ministério tenha mais pessoas alcançadas pela mensagem do que o que Jesus alcançou no seu ministério de 3 anos. Foi isso que ele disse: faríamos obras maiores em alcance. Só que a gente pega as obras de Jesus para ficar fazendo promessas falsas ou tomar posse de promessas falsas. Mas quando vamos analisar as palavras de Jesus, aí ele nos humilha, ele nos quebranta, ele nos envergonha. Há vários pregadores aqui, e os senhores sabem que é difícil fazer uma exegese correta das pregações de Jesus. Tem textos nas pregações de Jesus que a gente pula. Vou nem tocar nesse assunto, vai me queimar, vai entristecer a igreja. E essa geraçãozinha Nutella, que Jesus é amor, Jesus é amor. Deixa eu te dar um recado: o pregador que mais pregou sobre inferno foi Jesus de Nazaré. É melhor, disse Jesus, você entrar na vida faltando um membro do teu corpo. Então, se teu olho te faz pecar, arranca. Se tua mão te faz pecar, arranca. Se teu pé te faz pecar, arranca. É melhor entrar na vida faltando um membro do corpo do que ir para o inferno com o corpo inteiro. Sabe quem disse isso? O amor, Jesus. Sabe outra coisa, o que o amor disse? Não tenha medo do homem que só pode matar o seu corpo, mas tenha medo de Deus, que mata o corpo e destrói a alma no inferno. Sabe quem disse isso? O amor. Sabe o que Jesus disse? Quem amar pai, mãe, irmãos, irmãs acima de mim, não é digno de mim. Enquanto a gente fica atrás de gente rica, mais vale o envelope ou a mão no bolso do que o caráter. Jesus olhou para um jovem rico e disse: me segue. Ele disse: eu não vou abrir mão da minha riqueza para te seguir. Jesus olhou e disse: é mais fácil um camelo passar no fundo da agulha do que você entrar no meu reino. E não adianta inventar que era camelo entrando no buraco em Jerusalém. Mentira, não tem base histórica para isso. O que Jesus estava dizendo era: sem renúncia você não entra no meu reino. Sem renúncia você não entra no meu evangelho. Ai, Jesus não envergonha ninguém. Foi ele que olhou para Pedro e disse: para trás de mim, Satanás. Jesus perdoou a mulher adúltera, perdoou, mas também disse: vai, não peca mais não. Foi ele que olhou para o cego lá no templo, em João capítulo 9, depois que encontrou o cego depois de curado, e disse: se você continuar na prática do pecado, vai te acontecer coisa pior. João capítulo 5, depois que cura o paralítico, ele vai ao homem e o exorta a não viver na prática do pecado. Que Jesus é esse?
que essa geração conhece. Judas pensou que ia continuar enganando o colégio apostólico. E agora? É que Jesus disse: um dentre vós vai me trair. E Pedro, que era arretado, estava do outro lado da mesa. João estava do lado de Jesus, colocou a cabeça bem aqui. Aí Pedro pergunta: quem é logo aí, rapaz? Aí João olha para Jesus e pergunta: quem é, Senhor? Aí Judas vai estendendo a mão para colocar a mão no prato: quem é, mestre? Aí Jesus diz: aquele que põe a mão comigo no prato. Esse é o que me trai, pois é o diabo entre nós. As pregações de Jesus sobre família, as pregações de Jesus sobre o reino, as pregações de Jesus sobre o inferno. Se você ama Jesus, você ama as pregações de Jesus. Se você despreza as pregações de Jesus, você não tem comunhão com as palavras de Cristo, nem com Cristo da palavra. Se você ama Cristo, você vai amar o que Cristo disse. Mateus capítulos 5 a 7, Jesus ensina sobre verdadeira felicidade, verdadeira religião e a prioridade do reino. E quais são as prioridades em Mateus 5 a 7? Mateus 5, primeiro se reconcilia com teu irmão. Mateus 6, primeiro busca meu reino, e estas coisas, não é todas as coisas, são estas coisas vos serão acrescentadas. Quais são estas coisas? Comer, beber e vestir. Mateus capítulo 7, qual é a prioridade? Primeiro, tira a trave do teu olho, para jogar o cisco no olho do teu irmão. Ele não está mandando parar de julgar, ele está falando: julgue quando você não comete no secreto o pecado que você denuncia no outro publicamente. Se você tem comunhão com Cristo, você terá prazer nas palavras de Cristo. João 6:68, Jesus pregou um sermão duro, e o texto diz: muitos discípulos o abandonavam. Ele olhou para os seus mais achegados e perguntou: vocês também não vão me deixar, não? Aproveita e desvia, já que a multidão está desviando. Pedro olhou para Jesus e disse: para quem iremos nós? Só tu tens a palavra de vida eterna. Pedro não disse para onde iremos nós, Pedro disse para quem. Se Pedro dissesse para onde iremos nós, ele estaria dizendo: ah, Senhor, não há lugar nenhum melhor que a tua presença. Mas ele não disse isso, ele disse: para quem iremos nós? Só tu tens a palavra de vida eterna. O que ele estava dizendo é: não há ninguém que fale do jeito que o Senhor fala, não há ninguém que tenha uma palavra tão poderosa quanto a tua. João capítulo 7, mandaram prender Jesus. E quando vieram prender Jesus, foram aprisionados pela pregação de Jesus. Chegaram atrasados diante dos sacerdotes. E quando chegaram atrasados, os sacerdotes perguntaram: cadê ele? Por que vocês não prenderam esse homem? E a resposta da polícia foi: a gente teve que ficar grudado lá, porque ninguém nunca falou como esse homem fala. Quem ama Jesus é cativado pelas palavras de Jesus. Aí você diz: pastor, sinceramente, eu não gosto de ler as pregações de Jesus. João 12:48, quem me rejeita não recebe as minhas palavras, mas a própria palavra que eu falo, essa vai julgar aqueles que me rejeitam no último dia. A palavra de Cristo que você rejeita hoje vai ser a base pela qual Cristo vai te julgar no dia do juízo final. João 14:24, Jesus disse: todo aquele que não me ama não terá prazer em obedecer as minhas palavras. Ou seja, se não há prazer em nós em obedecer as palavras de Jesus, não há comunhão entre nós e Jesus. A pesquisa de qualquer cientista termina na mente, termina no corpo. Qualquer patologista vai no máximo dissecar o corpo do ser humano. Qualquer pesquisador vai no máximo no túmulo do ser humano. Só as palavras de Jesus falam sobre sua mente, sua alma,
seu espírito, seu corpo, e fala sobre onde você vai passar a eternidade. Trata de guardar as palavras de Jesus. Comece hoje a entender que as palavras de Jesus é muito mais do que a parte vermelha do Novo Testamento. As palavras de Jesus são espírito e vida. Talvez você esteja morrendo espiritualmente porque você não estuda as palavras de Jesus, porque você não gosta de ser confrontada, não gosta de ser confrontado com as palavras de Jesus. Ele não era um homem comum falando a outros homens sobre Deus. Ele era Deus entre os homens, falando sobre si, pois ele é um com o Pai. Por isso sua palavra é tão poderosa, por isso sua palavra é transformadora. Por que os doentes eram curados? Porque eles confiavam na palavra de Jesus. Quando Jesus dizia vê, o cara acreditava na palavra que ele estava ouvindo, vê, e a palavra que ele acreditava dava a ele capacidade para enxergar. Se você quer santidade, se você quer transformação, se você quer mudança de vida, leia as palavras de Cristo. Pastor, não sei ler, coloca no YouTube, na voz de Cid Moreira, e lá você escuta o Novo Testamento, lá você escuta as palavras de Jesus, memoriza, canta, prega, fala sobre ela, deixa entrar na sua alma, deixa entrar na sua mente. As palavras de Jesus são espírito e vida. Qualquer pastor que quiser testar a saúde do caráter de sua igreja, é só começar a pregar as palavras de Jesus nela. Último lugar, fomos chamados para a comunhão de seu Filho Jesus. Se você tem comunhão com Jesus, você terá comunhão com a intelectualidade ou a teologia da encarnação, humildade, saber que Deus quer seres humanos, que Deus quer contato com gente. Isso é encarnação. Segundo, se você tem comunhão com Jesus, você vai amar as palavras dele. Eu não tenho como ter comunhão com você e não gostar de ouvir você. Se eu tenho comunhão com a minha esposa, eu escuto as palavras dela. Se ela tem comunhão comigo, ela escuta as minhas palavras. Nós valorizamos a palavra do outro. Então, onde há comunhão, também há valorização das expressividades. Terceiro lugar, se eu tenho comunhão com Cristo, eu serei atraído para a sua santidade. Quem tem comunhão com Jesus, tem também comunhão com a sua santidade. Se não, preste atenção, Marcos capítulo 9, versículo 2. 6 dias depois, Jesus tomou consigo 3, Pedro, Tiago, João. Se ele diminui a quantidade de discípulos, ele está os trazendo para o momento de intimidade. E quando ele os levou, o texto diz no versículo 2: e os levou sós, em particular. Sabe o que é isso? Intimidade. A um alto monte. Sabe o que é isso? Os cortou da vida comum e os levou para uma ambiência superior. O que é isso? Intimidade. E ali diante deles, diz o texto, Jesus se transfigurou. Transfigurar-se significa mostrar o que é por dentro, mostrar a interioridade através de uma transformação externa. No monte chamado da transfiguração, Jesus agora vai se revelar como ele é por dentro a 3 homens numa intimidade. E Lucas diz que isso aconteceu enquanto eles oravam, porque oração é questão de intimidade. Enquanto eles oram, Jesus se transfigura. Agora presta bem atenção no resultado da transfiguração, versículo do número 3. Quando Jesus está se transfigurando, o corpo de Jesus era um véu. O corpo de Jesus era um véu, pastor Cassiano, opaco, que ocultava aquela essência da sua glória divina. Se eles enxergassem o ídolo, eles iam cegar, eles tinham que colocar as mãos, como fez
Arão e os filhos de Israel diante de Moisés. Mas como já disse o apóstolo aqui, nós não somos covardes como Moisés, que a glória era transitória e ele continuou com a capa, com o manto sobre o rosto, com a máscara, mesmo quando a glória já tinha acabado. Não, Moisés vai até aparecer aqui, só que a glória em Jesus vai ser maior do que a glória em Moisés. E quando Jesus começa a se transfigurar, o versículo 3 diz: suas vestes tornaram-se resplandecentes. Se transfigurar, mostrar o que é por dentro, e as vestes estão resplandecentes, isso quer dizer que em essência Jesus é luz, e onde houver luz não há treva alguma. Olha o drama que Marcos faz. Se transfigurou e as vestes ficaram resplandecentes. Aí você diz: ah, entendi, ele é luz. Aí Marcos continua: extremamente brancas. Aí você diz: opa, então as vestes ficaram brancas, ele é puro. Aí Marcos continua: tão brancas como a neve. Marcos está procurando palavras para mostrar a pureza de Cristo. Aí você diz: branquinhas, alvinhas como a neve. Aí Marcos diz: de tal modo que nenhum lavadeiro sobre a terra conseguiria deixar vestes tão brancas, tão puras, tão limpas como aquelas. O que Jesus estava dizendo aos discípulos na comunhão é: eu sou santo, eu sou perfeito, eu não compactuo com o pecado. Moisés foi um grande profeta, Elias foi um grande profeta, pois os dois apareceram lá. Aí o Pedro olhou e disse: Senhor, vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés, outra para Elias. Colocou Jesus, Moisés e Elias no mesmo nível. O pai desceu no monte e disse: o meu filho amado é esse aqui. Aí Moisés e Elias desaparecem. Só ele é santo, santo, santo. O livro e o filme Código da Vinci tentou mostrar a impureza no caráter de Cristo. A Rede Esgoto de televisão já expôs um filme com Jesus com olhares maliciosos para Maria Madalena. Porta dos Fundos, programa maligno, já quis colocar Jesus se apaixonando por João, o apóstolo do amor que deitava no seu peito. Esses dias atrás, um ateu disse que o Espírito Santo deveria se encarnar e confessar o pecado, porque ao engravidar Maria, o Espírito se tornou adúltero. Enquanto Paulo chama a encarnação de mistério, os inimigos de Deus chamam de adultério. Em João capítulo 8, os inimigos de Jesus disseram que ele era filho da prostituição. Os gnósticos diziam às igrejas que se Jesus tinha o corpo, ele não era santo, ele era impuro como qualquer homem. Mas quando você lê as cartas de Pedro, que andou com ele 3 anos, Pedro escreveu: ele é o cordeiro imaculado, sem mancha, sem pecado. João andou com ele 3 anos e escreveu: ele é luz e nele não há treva alguma, glorifique a ele. A mulher de Pilatos escreveu: esse homem é justo. O centurião no pé da cruz disse: verdadeiramente esse homem era justo. E lá no céu, Isaías 6, Apocalipse 4 e 5, os anjos cantam que ele é santo, que ele é santo, que ele é santo. E aqui está a igreja dizendo que ele é santo, ele é lindo, ele é maravilhoso, ele é perfeito.